Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Iniciando mais uma semana com o nosso panorama. Hoje é segunda-feira, 10 de julho, 23. Já começo falando sobre a sessão asiática, onde as principais bolsas fecharam sem direção única. A gente teve um CSI 300 avançando 0,49% na sessão, enquanto o Xangai subiu 0,22%. Já o Hang Seng subiu 0,45, enquanto o Nikkei caiu 0,61. O Kospi recuando 0,24, o Topix caindo 0,51 e na Austrália a bolsa por lá perdendo 0,54%. Nos principais highlights da sessão asiática, eu separei que a Coreia do Norte disse: condenamos a decisão dos Estados Unidos de implantar um submarino movido a energia nuclear perto da Península Coreana. E eles completam dizendo que o movimento dos Estados Unidos cria uma situação perigosa que aumenta as tensões militares na região mais perto do conflito nuclear. E a China soltou hoje dados do CPI, que é a inflação do consumidor. O CPI chinês ficou estável no mês de junho, contrariando a previsão de um crescimento de 0,2% na sua base anualizada. O PPI, preços ao produtor, recuou 5,4%. A estimativa era uma queda menos intensa de 5%. E fundos globais compraram a maioria das ações dos mercados emergentes na Ásia, ações emergentes da Ásia, exceto a China, isso num volume maior desde 2016. Fundos globais comprando Ásia, exceto China, isso aí em volume que supera 2016. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico do Nikkei, como é que ele abre a semana de hoje. Pronto, está aqui. Bom, como eu havia dito já na semana passada, ele perdeu essa linha de tendência de alta de curto prazo, podendo recuar até os 31 mil pontos, aí, o que seria considerado um movimento salutar, né, para a continuada das altas aí no Nikkei. Lógico, isso depende muito de fatores macros, né? Mas so far, so good. Tipo, até aqui a gente vê um Nikkei superando as expectativas num mercado onde a gente vinha índices asiáticos caindo 1% e o Nikkei ainda performando melhor, né? Então é um movimento salutar essa volta até os 31 mil pontos para continuidade buscar, quem sabe, os 36.700. Ele ainda não chegou a fazer o primeiro objetivo, chegou até próximo disso, mas devido também a fatores macros, o Nikkei acaba recuando aí no movimento de realização de lucro. E que, como eu disse, esse movimento é saudável para o índice japonês, ok? Então vamos ficar de olho nesses 31 mil pontos e o nosso objetivo continua sendo os 36.700, como deixei marcado aí no relatório. A princípio eu não vejo por que você zerar a sua posição ou até mesmo abrir uma venda aí. Ficar de olho nesses 31 mil e ver como é que ele vai se comportar para ver se volta para cima dessa LTA, e aí o movimento continua técnico e claro, como a luz do meio-dia, de que o nosso índice Nikkei poderia buscar aí a região dos 36.700, mas até lá movimento de realização até os 31 está valendo. Vamos falar agora de Europa. A Europa é interessante, a Europa inicia a semana. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que é para eu passar a informação precisa para vocês. São 5:30 da manhã. Vamos ver, 5:30 da manhã. Tá aqui, ó.
É isso, hoje as agendas estão bastante esvaziadas, a exceção foi a Ásia com o CPI e o PPI, são importantes dados de inflação, na verdade, mas eu não vejo nada, absolutamente nada, que seja um trigger que faz preço no mercado europeu, como da mesma forma, após a abertura do mercado lá no Velho Continente, não vi nenhum highlight aonde aonde trouxesse alguma notícia que pudesse fazer o preço para os índices, tá? O mercado na Europa se apresenta da seguinte forma: a bolsa alemã está subindo agora 0,28, a bolsa parisiense avança 0,31. Em Londres, a alta é mais tímida de 0,17, 0,15 de valorização na Itália e na Espanha também alta de 0,15. Mercado aí bastante conservador, praticamente lateral, andando perto da linha d'água, e a gente não vê nenhum investidor tomando grandes riscos nos principais índices acionários europeus, ok? Sem nenhum trigger e agenda vazia, a gente vai dar uma conferida só no DAX e lá na bolsa de Londres, mas já adianto que o cenário não mudou muito do pregão de sexta-feira, ok? Na tela já está o gráfico aí da bolsa alemã. Observem aí que ele deu uma pausa no movimento de queda já realizado aí a partir da semana passada, quando ele perdeu o canal de alta. A tentativa é buscar a região dos 14.500 pontos, mas está segurando aí nos 15.600, 15.500, 15.600. Vamos ficar de olho se ele volta lá para os 16.200, próximo à linha do canal de alta. Até lá, o mercado realmente continua mostrando um pouco mais de fraqueza. Difícil falar alguma coisa porque o volume diário ainda está se formando, e não tem nenhum trigger aí, não tem nenhuma notícia que possa impulsionar as bolsas, tá ok? Então, acho que operar isso aqui é meio água com salsicha, tá? A mesma coisa aqui, ó, para o índice em Londres. A gente não tem nenhuma notícia, a gente tem a conclusão técnica do rompimento da LTA e buscar a região dos 38 do FIBO como objetivo final entre o seu principal suporte, entre o seu principal suporte e a sua principal resistência. Nada a se fazer, mas foi um desenho técnico aqui bastante interessante. Observe aqui onde eu havia circulado, que foi onde ele tinha perdido o ímpeto na venda, né? Então vamos ficar de olho aí para ver se daqui ele volta lá para os 61, que é mais próximo à tentativa de entrar no canal de alta, ok? Mas por enquanto a gente percebe aí que não tem nada para ser feito. Pré-mercado em Nova York, mas antes disso deixa eu já só preparar o meu gráfico aqui para vocês. No pregão de sexta-feira, né? Pré de Nova York, S&P 500 cai 0,25. O Dow Jones recua 0,14. A bolsa eletrônica Nasdaq no futuro tem queda de 0,35 e recua 0,33 o Russell. Hoje o VIX está tendo, nesse pré-mercado aqui, uma alta bastante considerável, superior a 6%. Está performando em 15,73, tentando aí retomar o patamar dos 16 para fechar aquele gap que eu já mostro para vocês, ok? Por enquanto também nenhum highlight aqui anotado nesse pré-mercado americano. Por lá a gente tem um dia de agenda bastante esvaziada também, com alguns diretores do FOMC falando na sessão de hoje. Isso por volta aí das 11 e meio-dia, perdão, 11 e 1 hora, 11 e 13 horas. Entre as 11 e 13 horas a gente tem discursos aí dos membros do Federal Reserve, mas nenhum highlight até aqui.
A situação gráfica na sexta-feira eu passei para vocês aí no nosso relatório. Deixa eu botar aqui na tela. Não muito para ver o S&P, mas para a gente ter uma ideia do VIX. Prontinho, vamos lá. Aqui é o zoom. Então tá lá, ó, movimentozinho aí de colocar lucro no bolso, né? Ele ainda tá andando dentro desse canal de alta aqui, então a gente observa que, deixa eu só melhorar isso aqui, pessoal. Aí, aqui, prontinho. Tem espaço ainda para continuidade desse recuo. Lógico, a gente tem que observar se vai entrar volume. Se perder essa LTA aqui, ele vai entrar volume. E aí voltar para os 4.200, aonde para mim é o principal suporte dele, 4.200. Mas por enquanto, operadores aí botando dinheiro no bolso, botando lucro, enquanto o mercado não posiciona melhor aí o sentimento, com triggers bem mais específicos para um movimento, para a continuidade do movimento altista, né? Ou até mesmo para uma possível reversão de tendência. A gente olha aqui o mercado de volatilidade, para quem gosta aí de gráfico, tá aqui, ó. Olha lá a tentativa aqui dele fazer o fechamento desse gap. Vamos ver se fechou. A gente já tá aqui, né? Ó, não chegou a fechar não, tá vendo aqui? É isso aí. Mas hoje sobe mais de 6%. A ideia é que ele já chegou a fazer os 16 aqui, só que refugou. A tentativa é de buscar os 18 ou 19, tá? Aqui ele deixa esse patamar de fibra para trás, bem clássico, né? Mas ele precisaria romper os 19,5 aí para fazer um 20 com força e mostrar que ele não quer mais voltar para a região do 15. 20,22 seria aí entre aspas, os padrões do índice de volatilidade VIX. Porém, a gente viu que foi praticamente um primeiro semestre bastante ameaçado para o índice, né? E agora ele tenta se recuperar, apontando um pouquinho mais de vol para o mercado aí americano. Acho que agora a gente está liberado para falar das nossas commodities. Falei que não tinha nenhum... Falei, né? Falei. Sem highlights aqui também para o pré em Nova York. Então, sendo assim, vamos falar de commodities. Está aqui já, legal. O petróleo do tipo WTI nesse momento cai 0,93%, 73,18 tem um pagão aí para o WTI, de olho na demanda. Também aí de olho nos índices inflacionários mais altos por um tempo mais prolongado, cai 0,98% o barril do Brent, 77,70. O gás natural vai na direção oposta, sobe 2,78 na referência americana, enquanto a gasolina recua 0,66 e o óleo de calefação caindo 0,87. As energéticas aí, eu estava acompanhando a abertura delas na sessão de ontem, no pré-mercado asiático, né? E elas já abriram a semana em queda. E assim por enquanto estão se mantendo até após a abertura do mercado europeu. Na referência europeia, queda de 3,67 no gás e 2,11 lá em Londres. Acho que a gente já pode passar também para as metálicas e depois a gente mata tudo de uma vez só no gráfico. Então, falando de metálica, ouro na linha d'água caindo 0,08, 1.922 dólares a onça Troy. Ainda de olho também no movimento de rates nos Estados Unidos. A prata está inalterada nesse momento, 23,5 tem pagão.
O cobre cai 0,55 ainda, de olho na fraca demanda chinesa e se movendo aí por especulações sobre possíveis incentivos do PBOC. Vamos ao gráfico, lógico que nós vamos ao gráfico. É só ele querer. Aí ele quis. Vamos lá. A gente tem aí o petróleo continua no movimento de lateralidade aí dentro de uma resistência perto dos 88 e um suporte perto dos 82. Ele está no meio do pagode aí, tá fazendo 77, 78. É um bom preço aí, voltando das mínimas do 72, onde ele tentou 5 vezes romper esse patamar, mas não teve sucesso. O pessoal aí deve ter achado que a partir daí o petróleo tá barato. Deram uma puxada nele do 72 ao 77, mas ainda aliviaram por falta de clareza sobre alguns aspectos como, por exemplo, inflação e demanda, além dos cortes já previstos pela Arábia Saudita num total de 1 milhão de barris por dia. Vamos ver o quanto isso, quando foi anunciado, fez um preço muito pequeno nas bolsas, mas fatores macros continuaram empurrando o petróleo para baixo, né? Agora, na entrada de julho, onde a Arábia Saudita previu fazer os seus cortes, vamos ver se eles assim optam pela manutenção desse patamar de preço, né? E o quanto isso vai fazer mercado. A situação no WTI, aquele é o barril do Brent, a situação do WTI não é diferente. Ele rompeu na direção oposta esse canal de curto prazo de queda. Ele também tentou 5 vezes rompeu o patamar dos 67,50, deram uma tomada nele até o 73, e ele também está aí no meio do pagode sem saber para onde vai. Está mais perdido do que torresmo em boca de banguelo, né? Aí é um ponto de inflexão, bastante indefinição pro ativo. Acho que não tem nada para fazer, porque vai virar máquina de moer dinheiro, né? Você vai ser violinado o tempo todo. Olhadinha no gás natural, querendo voltar para os patamares dos 2. Falta bastante interesse aí, pressionado também por uma oferta mais ampla. Precisa, aí a gente está no verão europeu, a gente precisaria de um pouco mais de fundamento para operar o gás, ok? Talvez venha fazer preço no próximo inverno. O ouro, a gente viu que o ouro está bastante lateral, operando próximo da linha d'água, também de olho no movimento do FOMC. Ele perdeu bastante da possibilidade de estar tradando na linha dos $2.000 a onça Troy, porém, com a pressão inflacionária e o tom um pouco mais hawkish dos membros do Federal Reserve, principalmente Jay Powell, pelo status de manutenção por um tempo prolongado das taxas do Fed Fund nos Estados Unidos, o ouro responde de forma um pouco mais negativa. Tentou voltar para o patamar dos $1.800, está um pouco tímido, não sabe o que vai fazer, mas é um trade mais macro, né? Então ele provavelmente também vai deixar de oscilar um pouquinho em períodos quando a agenda está mais esvaziada, como é o caso de hoje. O cobre segue a mesma situação, está no miolo aqui do FIBO, não vai para lugar nenhum, porque tem oferta, falta demanda, tem inflação, tem taxa de juros elevada por mais tempo do que o previsto. Tudo isso aí deixa as cotações um pouco mais contidas.
Vamos aqui ao café. Quem é que não gosta de um café, na verdade? O café continua bastante pressionado à medida que a colheita do arábica avança. O clima é frio nas regiões de lavoura, porém, entretanto, todavia, zero previsão de geada por enquanto. Não tem chuva também. Então, tira o café do chão e avança na colheita. Isso aí pressiona os preços. Também é importante ressaltar que na semana passada saiu o lote de café remanescente, mas o comprador está tentando optar aí pelo café novo, tá? Vamos ver como é que vai ficar a situação de Nova York para ver se vai trazer algum tipo de sustentação para as cotações, beleza? O milho não consegue reagir porque no meio oeste americano, na região do Corn Belt, o tempo melhorou, com os mapas climáticos apontando a continuidade aí de chuvas para as regiões de lavoura no meio oeste americano. Somado a isso, a gente tem também a evolução da safrinha. Algumas praças aí conseguiram passar dos 50% de colheita da safrinha, que está vindo mais volumosa, e isso aí também acaba fazendo preço no mercado. Observem também mais um movimento técnico muito legal para o milho. Parece que encontrou um patamar aqui de preços, porém no mercado físico a gente vê indicação ainda de compradores um pouco mais fora do pitch de negociação, esperando ainda a supressão desses preços, querendo que ele venha um pouco mais para baixo. Em contrapartida, o vendedor da commodity tenta segurar um pouco mais a oferta e faz venda de lote picado de acordo aí com a necessidade do seu caixa. Legal? Então o movimento do milho é de pressão ainda nos preços, assim como no café. O café é um pouco numa menor escala do que o milho, e a gente vê se de repente a partir do pregão de amanhã a gente consegue trazer mais uma commodity para nossa análise. Vamos falar um pouco da soja. Legal, turma? Bom, é isso aí. Iniciando a semana desejando bons negócios a todos, muita cautela. Hoje é dia de agenda esvaziada, então o mercado vai ficar solto, sem dono. Então muito cuidado aí nas suas posições, ok? Vamos juntos, mais uma semana pela frente, e desejo a todos uma excelente jornada, bons negócios, compromisso amanhã aqui para mais um panorama. Até lá!